Faz muito tempo, ela parou de chorar. Não por ter deixado de doer, mas porque até suas lágrimas aprenderam que não estavam seguras. Todo santo dia, ele voltava. E todo santo dia, ela se encolhia, esperando os golpes. Até o dia em que algo mudou. Não porque a dor tivesse sumido, mas porque outra pessoa não aguentava mais. Alguém que ninguém imaginava. Um touro velho, alquebrado, largado para apodrecer atrás do celeiro. O que aconteceu naquela noite abalaria para sempre o silêncio daquele sítio. E se você já acreditou que a verdadeira coragem às vezes surge dos lugares mais esquecidos, então esta história vai ficar gravada em você. O tapa ecoou pela casa de madeira velha como um tiro. Marta não gritou. Ela cambaleou, bateu no balcão atrás de si e deslizou até o chão. Uma xícara se espatifou perto dos seus pés. Sua bochecha ardia, mas ela não levou a mão ao rosto. Tinha aprendido que isso só piorava tudo. Do outro lado do terreiro, Trovão levantou a cabeça. O touro raramente se movia. Na maioria dos dias, parecia mais morto do que vivo. Suas pernas eram duras, seus olhos embaçados. Mas naquela noite, algo nele se mexeu. Dentro de casa, Lucas andava de um lado para o outro como bicho acuado. Suando, tremendo, os olhos selvagens de necessidade. "Cadê?" ele berrou. "Não mente pra mim, mãe!" Marta tentou falar, mas sua voz era um fiapo. "Lucas, por favor!" Ele chutou uma cadeira para longe. "Você dá comida para aquele traste enquanto eu passo fome aqui? Aquele boi vale mais para você do que seu próprio filho?" Trovão soltou um bufo baixo, quase inaudível por cima da tempestade que se formava dentro da casa. Lucas não ouviu. Mas Marta, sim. Ela olhou na direção da janela dos fundos e, por um instante, seu rosto inchado amoleceu. Sua mão tremeu ao tocar o chão, tentando se erguer. "Você já foi um bom menino", ela sussurrou. "Você cavalgava nele com seu pai." Lucas não estava ouvindo. Sua mente já estava num lugar muito mais sombrio. E lá fora, Trovão permanecia imóvel como pedra, observando, esperando. Se você acredita em segundas chances, esta história é para você. Trovão nem sempre foi assim. Anos atrás, ele era o orgulho do sítio. Forte, imponente, admirado. Tiago Oliveira, o falecido marido de Marta, costumava chamá-lo de o coração da terra. Trovão puxava carroça, liderava desfiles na cidadezinha e posava orgulhoso ao lado de Tiago em cada foto pendurada na parede da sala. Mas o tempo não tem dó, nem dos bichos, e muito menos das lembranças. Quando Tiago se foi, tudo começou a murchar. Lucas já tinha começado a se desviar, matando aula, mentindo. Depois vieram as drogas, depois a gritaria. E Trovão foi simplesmente deixado para trás. O sítio caiu no abandono. As plantações secaram. As cercas pendiam como velhos cansados. Ninguém mais aparecia para uma visita. O único som que restava era o ranger da madeira velha e o vento cortando os pastos. Diziam que Marta deveria sacrificar o touro. "É só mais uma boca para alimentar", cochichavam os vizinhos. "Ele mal consegue ficar em pé." Mas Marta se recusava. Dava a ele restos do seu próprio prato quando não havia mais nada. Fervia água para limpar um ferimento na perna dele, com o qual ninguém mais se importava. Conversava com ele nas horas silenciosas da manhã, quando Lucas estava apagado e o mundo ainda parecia quase seguro. Trovão cruzava o pasto mancando, com passos lentos e doloridos, os ossos doendo a cada movimento. Mas ele sempre parava perto da casa, nunca se afastava muito, como se esperasse, como se escutasse. Os gritos, as pancadas, o silêncio, ele sabia, sempre soube. Trovão tinha um jeito de ficar tão parado que quase parecia não respirar. À noite, quando a luz da varanda piscava e o vento trazia sons distantes, Marta às vezes o via pela janela da cozinha, imóvel, virado para a casa, as orelhas levemente inclinadas para a frente, observando. Ela não sabia por que ele ficava tão perto.
Tinha hectares para perambular, trilhas antigas para seguir, mas nunca se afastava demais. Como se a cerca fosse mais do que madeira, fosse um dever, uma lembrança. Havia momentos, pequenos, estranhos momentos, em que Marta sentia que Trovão entendia. Não como num conto de fadas, não como alguma criatura mágica, mas num sentido mais profundo, instintivo, como se ele pudesse sentir o que ela sentia. Dor, medo, a espera. Certa noite, Lucas atirou uma garrafa pela janela. Marta se abaixou, o vidro cortando seu braço. Quando olhou para fora, Trovão não tinha se movido, mas seu rabo chicoteava e seus cascos tinham remexido a terra. Estava mais perto do que antes, apenas alguns metros. Em outra noite, a porta dos fundos bateu com tanta força que ecoou pelos campos. Trovão soltou um som baixo, gutural, quase um rosnado. Foi a primeira vez que Marta percebeu. Ele não estava apenas observando. Ele estava protegendo. Algo dentro dele permanecera afiado, mesmo que o mundo tivesse embotado todo o resto. Ele via o que estava por vir, muito antes de qualquer um, e o momento chegaria. Quando ficar parado não seria mais o bastante. Chamavam-no de inútil. Diziam que ele já devia ter sido sacrificado há anos. Mas Trovão ficou. Enfrentou as tempestades, a fome, as noites cheias de gritos que ninguém mais parecia ouvir. Ele não fugiu. Ele não esqueceu. Ele esperou, porque mesmo a alma mais quebrada ainda pode proteger. Mesmo a vida mais esquecida ainda pode se erguer. Se você acredita que nenhuma criatura está perdida demais para fazer a diferença, então esta história é para você. O sítio Oliveira ficava à beira de uma estrada esquecida, onde a caixa do correio pendia e a poeira nunca baixava. Um dia foi um lugar de orgulho. Cercas pintadas, celeiros cheios, campos dourados. Agora estava cansado, como as pessoas que ali viviam. Marta Oliveira era o tipo de mulher cujas mãos contavam histórias, anos de trabalho entalhados em cada linha. Sua voz tinha se tornado baixa, não por natureza, mas por necessidade. O silêncio virara sua armadura. Estava sozinha desde que Tiago morrera, seu marido, por 34 anos. Fora ele quem erguera aquela terra com as próprias mãos. Aquele que confiara demais até no fim. Acreditava que o filho deles encontraria o caminho de volta, que o amor poderia consertar o que as drogas haviam estilhaçado. Mas Lucas nunca voltou. Ele ficou e piorou. Aos 28 anos, Lucas vivia no quarto em que crescera, agora repleto de garrafas, roupas rasgadas e coisas quebradas. Seus humores mudavam como o vento, calmo num minuto, violento no outro. Marta pisava em ovos, rezando alguns dias para que ele nem voltasse para casa. Ninguém visitava, ninguém perguntava. Cidades pequenas têm grandes silêncios. E então havia o Trovão, antes o favorito de Tiago, agora pouco mais que uma sombra no pasto. Para Lucas, ele era um desperdício, um monte de ossos queimando nosso dinheiro. Para Marta, ele era o último pedaço de seu marido ainda vivo. Ela o alimentava em segredo, escovando seu pelo quando podia, sussurrando coisas que não podia dizer a mais ninguém. Toda tarde, enquanto o sol mergulhava atrás das colinas, Marta ficava na varanda. Uma mão pousada na grade, um olho no pasto. Trovão estaria sempre lá, observando, imóvel, como se entendesse que algo naquele sítio estava prestes a ruir. Para Lucas, Trovão não passava de um peso teimoso arrastando-os para baixo. Por que você desperdiça comida com essa coisa? Ele zombava, apontando para o pasto. Ele não vai arar campo nenhum, não vai nos render um tostão. Já devia ter virado carne há anos. Marta nunca respondia. Sabia que não adiantaria. Lucas odiava o touro. Às vezes, ele ia até a cerca e atirava pedras, só para ver se Trovão se mexia. Ele nunca se mexia. Apenas ficava lá, os olhos fixos em Lucas, sem piscar. Essa coisa me dá arrepios,
Lucas resmungou uma vez, mas não havia medo em sua voz. Era outra coisa, algo incerto, como se, no fundo, uma parte dele sentisse o que Trovão era. Não fraco, não quebrado, esperando. Era sempre nos momentos de silêncio. Marta se sentava nos degraus da varanda com um cobertor puído sobre os ombros, uma caneca lascada de chá morno nas mãos. Seus olhos varriam o horizonte, não em busca de beleza, mas de ameaça. Era quando ela o via. Trovão, parado logo além da cerca, emoldurado pelo crepúsculo ou pela neblina. Seu corpo estava imóvel, sua respiração visível no frio, lenta e constante. Mas seus olhos nunca deixavam a casa. Às vezes ela falava com ele, não alto, apenas pensamentos suaves em voz alta. Acho que ele não volta sóbrio hoje à noite. Ou, sua perna parece um pouco melhor hoje, meu velho. Trovão mexia uma orelha ou mudava o peso, e isso bastava. Parecia que alguém estava ouvindo. A conexão não era barulhenta ou calorosa, era quieta, vigilante, compartilhada apenas em olhares e no jeito que Trovão se inclinava em sua mão quando ela se atrevia a se aproximar da cerca. Dentro de casa, a tensão fervia. Lucas ficava mais agitado a cada dia. Ele não procurava apenas dinheiro agora, procurava alguém para culpar. Marta estava sempre em seu caminho. Os insultos ficaram mais afiados, as ameaças mais reais. Ele começou a trancar portas à noite, mesmo dentro de casa. Parou de se barbear. Começou a suar através de roupas limpas. E Trovão? Trovão ficou mais alerta. Ele andava pela linha da cerca com mais frequência. Parou de se deitar. Esperava perto da porta dos fundos por mais tempo que o normal. E uma noite, quando Marta caiu de joelhos no corredor depois que Lucas a empurrou, Trovão berrou, um som longo e profundo que vibrou pelas tábuas do assoalho. Marta olhou para cima através da janela. Seus olhos se encontraram. Ele tinha sentido, mesmo de lá de fora. Havia um peso no ar agora, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Os olhos de Lucas mudaram. Ficavam vidrados por mais tempo, injetados de sangue, sem piscar. Ele falava menos, mas quando falava, suas palavras cortavam mais fundo. O silêncio entre as explosões tornou-se mais perigoso do que os gritos. Ele observava Marta como se ela estivesse escondendo algo. Dinheiro, remédios, segredos. Começou a perguntar onde ela ia durante o dia. Por que passava tempo perto da cerca? Por que o touro ainda vivia? Você fala mais com essa coisa do que comigo. Ele cuspiu uma noite. Talvez eu devesse acabar com ele eu mesmo. Marta não respondeu. Não conseguia. Trovão ficava mais perto da casa agora. Toda noite, um passo mais perto. Sua respiração embaçava os vidros da janela. Ele não piscava. Certa noite, Lucas estava na pia, girando uma faca de carne nos dedos, sem usá-la, apenas segurando-a, observando a lâmina refletir a luz. Do outro lado da sala, as mãos de Marta tremiam enquanto ela secava um prato. "Por que você está nervosa, mãe?" Lucas perguntou, seu tom calmo demais. "Você mentiu para mim de novo?" Ela não respondeu. Mas lá fora, Trovão soltou um bufo forte, batendo o casco no chão uma vez. Marta ouviu. Lucas também. Seus olhos se voltaram rapidamente para a porta dos fundos. E pela primeira vez, ele a trancou. A noite chegou pesada, envolta em nuvens e um vento que empurrava as janelas. Lucas não tinha comido. Não falava há horas. Andava de um lado para o outro como uma sombra. Para lá e para cá, para lá e para cá. As mãos cerradas, o maxilar tenso. Marta ficou no canto da cozinha, tentando se fazer menor que a lâmpada bruxuleante acima dela. Sem aviso, ele se virou e socou a mesa. As pernas de madeira vergaram e os pratos tremeram. "Você acha que eu sou burro?" ele gritou. "Você escondeu em algum lugar. Tá guardando para ele, não tá?" Marta congelou. "Lucas, por favor." Ele abriu uma gaveta com força. Facas se espalharam. Agarrou a maior, uma lâmina pesada com cabo preto. Seu aperto era forte demais.
Seus olhos não eram mais olhos, apenas fúria e fome. Cansei de pedir. Marta recuou em direção à despensa. Sua respiração acelerou. O cômodo parecia menor agora, sufocante. Lá fora, Trovão andava de um lado para o outro. Os cascos do touro batiam no chão com mais força agora, repetidamente, ecoando como um tambor distante. Ele bufou, sua respiração uma nuvem branca sob a lua. Seus músculos se enrijeceram de tensão, seus olhos fixos na parte de trás da casa. Lucas se aproximou de Marta lentamente, a faca brilhando. Eu te dei todas as chances. Ela ergueu as mãos, trêmula. Você é meu filho. Não, eu sou seu erro. E foi então que Trovão se moveu. Com um arranco súbito, o velho touro se jogou contra o portão. Madeira estalou, lascas voaram, um segundo empurrão, e ele cedeu. Trovão estava solto e estava vindo. A porta dos fundos explodiu para dentro com um estrondo ensurdecedor. Marta gritou. Lucas se virou bem a tempo de ver uma massa de músculos negros e fúria avançando pela cozinha como uma tempestade feita de carne. Trovão não hesitou. Não houve aviso, nenhuma pausa. O touro atingiu Lucas com força total, levantando-o do chão e atirando-o contra a parede oposta. O impacto rachou o reboco, derrubou o porta-retratos das prateleiras e fez a faca girar pela sala. Lucas gemeu, caindo no chão, ofegante, atordoado, mas não acabado. Trovão agora se postava entre ele e Marta, respirando pesadamente, cada expiração um bufo gutural. Sangue escorria de uma velha ferida reaberta em seu ombro, mas ele não se moveu. Esperou. Lucas se arrastou, engatinhando em direção à faca caída. Não! Marta gritou, mas era tarde demais. Lucas agarrou a lâmina e avançou, golpeando cegamente. A faca cortou o flanco de Trovão. Um talho profundo se abriu e o touro soltou um urro que sacudiu as janelas. Sangue espirrou pelo assoalho de madeira. Ainda assim, Trovão não recuou. Em vez disso, ele se virou e atacou novamente. Desta vez, não houve hesitação, nenhum controle. Apenas poder bruto e dor e algo muito mais forte que ambos, fúria protetora. Trovão atingiu Lucas de frente, lançando-o contra o sofá velho com tanta força que este desabou sob ele. A faca escorregou de seus dedos. Sua respiração saiu num grunhido. Ele não se levantou. Marta rastejou pelo chão, lágrimas escorrendo, suas mãos buscando o enorme touro que agora pingava sangue no assoalho. Trovão virou a cabeça lentamente para olhá-la, um olho turvo, o outro afiado e conhecedor. Ela colocou a mão em seu peito. Você veio... Trovão baixou a cabeça, tocando seu ombro gentilmente. Lá fora, o vento uivava. Lá dentro, nada se movia, exceto o peito de uma mãe, subindo e descendo em descrença. As sirenes cortaram o silêncio como uma lâmina. Luzes vermelhas e azuis pintaram as paredes empoeiradas, lançando sombras estranhas sobre os destroços da sala de estar. Móveis quebrados, vidro estilhaçado, sangue, e no meio de tudo, Trovão, ainda de pé, ainda observando. 2 policiais militares invadiram pela porta da frente, armas em punho. Congelaram diante da cena. Marta, segurando o braço, ergueu os olhos de onde estava sentada no chão ao lado de Trovão. Sua voz estava rouca, mal passava de um sussurro. Ele tentou me matar. O sargento Lima deu um passo à frente, sua voz baixa. Senhora, abaixe a arma se tiver uma. Eu não tenho, disse ela. Ele levou tudo, menos ele. Lucas gemia, encolhido perto do sofá desabado. Um policial se aproximou, algemando-o sem resistência. A faca foi ensacada, fotos tiradas, depoimentos colhidos. Mas nenhum deles conseguia parar de encarar Trovão. O touro não tinha se movido, apenas ficou sobre Marta, como um soldado guardando seu posto final. Sangue ainda escorria de seu lado, suas pernas tremiam de exaustão. Quando o caos diminuiu e Lucas se foi, Marta se inclinou em Trovão e sussurrou. Vamos cuidar de você, velho amigo. Ela o conduziu para fora lentamente, cada passo doloroso. O celeiro cheirava a palha e tempo.
Limpou suas feridas com água morna e toalhas velhas, as mãos trêmulas. Você me salvou, disse ela suavemente. Você foi o único que fez isso. Trovão não respondeu, mas seus olhos não deixaram os dela. E pela primeira vez em anos, Marta não se sentiu sozinha. Alguns dizem que os animais não entendem, que não sentem lealdade, não sentem dor, não sentem amor. Mas Marta te diria o contrário, porque numa noite em que ninguém mais ouviu seus gritos, Trovão ouviu. Ele não precisou de palavras para saber que algo estava errado. Não esperou permissão para fazer o que era certo. Não se importou por ser velho, ou ferido, ou esquecido. Ele agiu. Ele salvou a vida dela. Naquela noite, algo mudou no sítio Oliveira. Não apenas porque Lucas se fora, mas porque Trovão provou algo mais poderoso que raiva ou medo. Ele provou que mesmo aqueles que descartamos, aqueles que rotulamos como quebrados ou inúteis, ainda são capazes de coisas extraordinárias. Então, se esta história te tocou, mesmo que só um pouquinho, pare um segundo para respirar, para pensar, para lembrar de alguém que você julgou rápido demais, ou de alguém que nunca desistiu de você. E se você chegou até aqui, me deixe te perguntar uma coisa. Por que você acha que Trovão fez o que fez? Deixe sua opinião nos comentários. E, por favor, compartilhe esta história com alguém que ainda acredita que toda a vida tem um propósito. Você nunca sabe quem pode precisar ouvi-la. Até a próxima. Seja gentil e continue assistindo.